Aos irmãos e amigos, eu cumprimento com a paz do Senhor. Essa é a nossa lição de número 13, com o tema A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. É com muita satisfação que louvamos a Deus porque chegamos ao fim do conteúdo programático proposto neste segundo trimestre. E para você que acompanhou todas essas aulas, lhe foi dado a oportunidade de crescer e se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. O texto base para nosso comentário hoje está em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. E quanto ao nosso tema, a batalha espiritual, já posso começar dizendo que existem diversos ensinos contraditórios e equivocados que distorcem o verdadeiro conceito da batalha espiritual descritos na Bíblia. E sobre este assunto temos dois erros crassos. O primeiro é a subestimação. Muitos não acreditam, racionalizam tudo e dizem que os demônios até mesmo nem existem. Ou se existem, estão distantes e não influenciam muito. O outro erro é a superestimação, que são os que atribuem tudo ao diabo. E isso se dá principalmente por causa de uma teologia distorcida da batalha espiritual, pois ensinam aquilo que não está escrito, como maldição hereditária, mapeamento espiritual, a ideia de que demônios possam ser territorialistas e crentes que ficam possessos. Mas nessa aula eu não irei explorar esses itens, pois eu quero focar nas armas espirituais do crente. Porém, já te aviso que a Bíblia fala do mundo espiritual e de seus agentes e de suas consequências. Inclusive, a teologia liberal descarta a existência de Satanás e seus anjos caídos, mas não é assim que está escrito. Bem, dito isto aqui, é bom que você saiba que a Igreja de Cristo está nas regiões celestiais. Daí temos um dos motivos pelo qual ela sofre os ataques do maligno. E lembre-se que a carta de Efésios tem como assunto principal a igreja e o seu autor está o tempo todo tratando de assuntos espirituais. Por isso, podemos perceber que é recorrente expressões do tipo bênçãos espirituais, lugares celestiais, morada de Deus no Espírito, revelação pelo Espírito, potestade nos céus, unidade do Espírito, corroborados no Espírito, enfim. Perceba que o transcendente, que o ambiente da carta é extremamente espiritual. E a linguagem do autor fala de revelações do mundo exterior. Isso porque, como ele mesmo disse, o próprio Deus lhe havia revelado. E você, que é crente em Jesus, precisa saber o tamanho da responsabilidade em que você está envolvido. Vejamos em Efésios capítulo 6, e o verso 11 e 12. Assim está escrito na Bíblia: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes, o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Além de uma linguagem espiritual, agora no capítulo 6, o último capítulo da carta, ele já adota uma abordagem de uma linguagem beligerante, uma linguagem de guerra, justamente para falar da igreja militante. Além disso, temos o momento histórico aqui em que ele escreve essa carta, que é chamada de Pax Romana, que foi um período que durou de 14 depois de Cristo, quando César Augusto assumiu como imperador o governo de Roma, e foi até o ano 120 depois de Cristo, no reinado de Trajano. Durante todo esse período, o império cresceu e se expandiu,
Isso porque nenhuma nação do mundo antigo podia fazer frente à máquina de guerra da nação romana. A força de Roma estava em seu soldado altamente disciplinado, com suas armaduras e as suas armas bem específicas para o combate corporal. Então, quando o apóstolo escreve sobre o crente e sua batalha espiritual e as suas armas espirituais, ele tem em mente um soldado romano. O próprio Jesus, quando fala pela primeira vez sobre a existência da sua igreja, ele também faz em um contexto de guerra. Quando ele diz que eu fundaria a igreja, palavras do próprio Cristo, e as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Essa analogia do crente como soldado foi mais uma vez posteriormente utilizada pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve em 2ª carta a Timóteo, capítulo 2 e o verso 3. Assim está escrito: Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ainda em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, assim está escrito: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então a Bíblia não esconde de nós a realidade do ataque sobre aqueles que escolhem ficar do lado de Cristo e seguir a sua palavra. Inclusive, uma das estratégias de Satanás é fazer com que muitos pensem que ele não existe. Outra estratégia é a negação do próprio Deus. Porque se você tira a matemática da matemática, o equivalente de Deus, e tira o paraíso, automaticamente você exclui a realidade do pecado, o adversário das almas, que é o diabo, e a penitência do inferno, que é o lugar de juízo. Então, quando essa realidade não é levada a sério, a sociedade se torna vulnerável para as manipulações dos espíritos de engano, que com vãs filosofias e racionalidades acadêmicas cega o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a palavra de Deus. Isso abre o caminho para o relativismo e o liberalismo total. E então temos aqui uma geração cega que segue a Satanás a passos largos para o inferno. O versículo 12 da carta, do capítulo 6, diz que os principados e as potestades e o príncipe das trevas estão nas regiões celestes. Primeiro, Satanás não está no inferno como você vê nos filmes de TV. Segundo, regiões celestes aqui não é o paraíso, o céu onde Deus está, mas o espaço sideral, ou seja, na atmosfera. De lá, ele e suas hostes fazem incursões na terra, diligências na terra, atuando na obra de engano e atuando em ideias filosóficas, ideias religiosas, ideias políticas e em planos de poder que corrompem os homens. Você então pode perguntar, por que o projeto do mal ainda não se consolida então? A resposta é, a igreja está resistindo com a força do Espírito Santo. Veja em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora retém, até que do meio de vós seja tirado. A igreja batalha junto com o Espírito Santo, por isso que o demônio e suas hostes não se consolidaram politicamente e religiosamente sobre a sociedade rebelde. Mas falando das armas rapidamente, irei descrevê-las aqui. Primeiro, o cinturão da verdade. Esse é o primeiro item. A função desse cinturão é deixar o tórax e as costas protegidos e com as armas bem ajustadas. Nos fala da conduta moral, da transparência, da vida irrepreensível que o crente deve ter. Crente que tem uma vida dupla, ele tem dois problemas sérios. Primeiro, ele tem uma tolerância com o pecado, justamente porque é cúmplice e não tem forças nem de denunciar e nem de pregar a verdade. Segundo, um dia ele será desmascarado
e toda a sua vida cristã cairá por terra. O segundo item é a couraça da justiça. Essa parte protege também o abdômen, as costas, o peito. E nos fala da posição de retidão e da justificação do crente fiel, ou seja, antes você era pecador e era passivo da ira de Deus. Hoje você crê em Jesus e, portanto, como pecador arrependido, é considerado justificado diante de Deus. Uma pessoa reta, por isso que as pessoas que não acreditam na palavra de Deus zombam daqueles que acreditam. Zombam da igreja, atacando a igreja, porque ela tem uma visão de mundo moral e reta diante dos homens. Você pode ver as charges na televisão, as propagandas, as manifestações populares, principalmente LGBTs, que ridicularizam o evangelho e a postura reta do homem fiel a Deus. O terceiro item é os calçados do evangelho da paz. O nome desse calçado é sugestivo, porque sugere que o crente deve ter capacidade de evangelizar a paz em qualquer terreno. O crente não é e nem pode ser um promotor de contenda. Um fato histórico curioso foi que na Batalha de Stalingrado, na Segunda Guerra Mundial, quando os soldados alemães invadiram a Rússia, eles foram vencidos. E o fator que contribuiu para essa derrota foi que eles não tinham calçados especializados para a neve e para o gelo. Veja que o crente deve ter a capacidade de evangelizar o amor e a paz em qualquer ambiente. O quarto item é o escudo da fé. O escudo protege os soldados dos dados inflamados do maligno. Esse equipamento é para que você não comece bem e termine mal. Você precisa defender seus valores cristãos, proteger sua crença em Deus e em suas promessas. Precisa crer piamente até o fim. Hoje muitos caíram da fé e se afastaram do caminho do Senhor, a ponto de até se tornarem inimigos da cruz de Cristo. Não dá para ser crente e ter vergonha de ser crente. É necessário assumir uma posição de um crente fiel que crê nas promessas de Deus e que acredita na cruz de Cristo. Não seja uma vergonha para o evangelho. O quinto item é a armadura do capacete ou elmo. Isso era uma proteção do crânio, da cabeça do soldado. Para você ter uma ideia da importância desse equipamento, lembre-se que no início dessa aula eu falei que o campo de atuação onde o diabo mais atua é na religião, na ideologia, na política e nas forças de relações de poder entre as pessoas. Então, veja uma passagem bíblica muito sugestiva desse assunto, desse ataque na cabeça e na mente das pessoas. Como, por exemplo, a tentação de Satanás a Jesus no deserto, quando ele questiona a progenitura de Cristo e pergunta para ele se ele era o Filho de Deus. Então, se ele fosse mesmo o Filho de Deus, que transformasse as pedras em pães. Satanás também disse a Eva, no jardim do Éden, que ela poderia comer do fruto da ciência do bem e do mal. E como sabemos, esse conselho de Satanás a Eva contrariava totalmente a ordem divina sobre o assunto da questão do fruto. O nome capacete da salvação não é em vão. Quer dizer que a salvação começa na mente do homem. O Espírito Santo fala a consciência do pecador, convencendo de que ele é pecador, que ele precisa da justiça de Deus e que o juízo e o julgamento está próximo para os desobedientes. Veja, em aos Romanos capítulo 12 e o verso 2, assim está escrito: e não se conformeis com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O sexto e último item é a espada do Espírito. Esta arma é a única arma de ataque. Como você pode perceber, as demais são todas de defesa. O crente se defende mais do que ataca. Embora a igreja é militante, ela tem um perfil de proteção e de passividade.
Quando se trata das pessoas, a igreja protege, cuida e ama. Mas a igreja não é omissa, nem deve ser conivente com o pecado. Mas a igreja deve ter vida moral e conduta reta para expor os erros de uma sociedade e depois apresentar a resposta à luz da palavra de Deus. Agora, com relação aos demônios, a igreja não anda invocando nem chamando entidades demoníacas, chamando o Satanás para a briga, como que se fôssemos super-homens. A igreja ela faz o papel de pregar o evangelho e resistir ao mal. A Bíblia aconselha a resistir e não a provocar. Tiago 4,7, assim está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro que uma vez que você professa a fé em Cristo, você já se torna um alvo automaticamente do maligno. Segundo que ao pregar a palavra de Deus, você já ataca naturalmente as fortalezas do engano. A Bíblia diz em Atos capítulo 19 que quando o apóstolo Paulo pregou o evangelho pela primeira vez em Efésios, ele desconstruiu um estilo de vida idólatra da cidade, de tal forma que os bruxos e os que trabalhavam com magia se converteram e queimaram seus livros de encantamento em praça pública. Então, só pregar a palavra de Deus por si só já é um ataque certeiro que desconstrói o engano de Satanás. Eu quero encerrar citando só mais uma coisa, que está no livro de Apocalipse. Jesus enviou 7 cartas para 7 igrejas, e uma delas era a igreja que estava na cidade de Pérgamo. E nessa cidade haviam 4 templos, dedicados um a Zeus, outro a Dionísio, outro a Asclépio e um outro a deusa Diana. E na carta, Jesus disse para a igreja de Pérgamo que Satanás estava dominando aquela região e a igreja de Pérgamo estava residindo justamente em um lugar de grande influência maligna. Mas no capítulo 2 e o verso 16, Jesus disse a eles: e contra eles batalharei, e a espada da minha boca os vencerá. Que Deus em Cristo te abençoe e lembre-se, apenas pregue a palavra de Deus.